Bom, hoje nós vamos fazer lasanha artesanal e macarrão artesanal, né? Massa artesanal para macarrão e lasanha. E aqui inicialmente nós temos 1 kg de farinha e 9 ovos. A quantidade de ovo vai depender da sua farinha, mas em média é isso que eu uso, para cada 1 kg uns 9 ovos. Vamos ver se vai ser isso mesmo dessa vez. Eu gosto muito dessa farinha Renata. Primeiro passo é você colocar a farinha assim, nesse formato, como se fosse fazer um vulcãozinho, né, com um buraco no meio. E aí você vai jogando os ovos aqui no meio. Vai jogando os ovos aqui no meio. Eu gosto de quebrar um ovo de cada vez, principalmente esses ovos aqui que já estavam um certo tempo na geladeira, porque vai que tem um estragado, né? Você não estraga a sua massa toda. Daí eu coloquei os 8 ovos aqui no meio. Deixei um sobrando para colocar depois, né? Porque às vezes, como eu falei, varia um pouco. E aí, primeiro eu vou começar a mexer assim, ó. Tá, tem que ser com a mão mesmo, tá? Quer dizer, você pode até mexer aqui com a colher, mas depois você vai ter que botar a mão nessa massa, então não faz muita diferença. Aí eu vou mexer aqui. E depois que tiver mexido, eu vou começar a misturar essa massa toda, né? Vamos misturar essa massa. Aí você vai misturando a massa até ela começar a adquirir um certo formato, virar uma coisa, né? Um negócio assim. E aí como é que você faz? No início você pode ter um pouco de dificuldade pela questão da quantidade de farinha e ovo, que não é sempre a mesma, né? Eu usei 9 ovos, mas eu botei um pouco de água ainda, né? Então ainda tem isso. Tem gente que só usa farinha e água, tem gente que usa farinha e ovo, desculpa. Tem gente que só usa farinha e ovo. Tem gente que usa farinha, ovo e bota um pouco d'água. Minha avó, por exemplo, que foi quem me ensinou a fazer essa receita, ela é italiana, ela bota um pouquinho de água, logo lá no início, junto com os ovos, né? Eu não boto junto com os ovos, mas se eu achar que tem muita farinha para pouco ovo, eu tento botar um pouquinho de água antes de botar mais ovo. A massa fica um pouco mais clara se você botar mais água do que ovo, né? Se você, por exemplo, eu poderia ter colocado mais 2 ovos, vamos supor. Mas aí ficaria mais escura a massa. Então, se você achar que a massa tá muito assim, com muita farinha, você bota mais ovo, mais água. E se você achar que tá grudando muito, você bota mais farinha. Aí você vai meio que... Tem que fazer isso com as 2 mãos, né? Que eu tô filmando aqui com uma. Aí você vai meio que... sovando assim a massa, sabe? Ó, aí pega assim, aí faz assim, faz 2 mãos, né? Tô fazendo aqui só com uma. Aí pega assim, assim, vai fazendo assim, amassando, né? Amassando com as 2 mãos. Até ela virar de fato um objeto encorpado. Bom, depois que você amassar bastante a massa, que vai fazer você suar um pouco, principalmente se você estiver no calor de 40 graus do Rio de Janeiro, que nem eu tô agora. Tem que fazer uma certa força com o braço, é a malhação do dia. Aí depois de amassar bastante, a sua massa vai virar um negocinho bonitinho assim, ó. Ó, que legal. Legal, né? Ela vira um negócio assim. E aí o que você vai fazer? Vai deixar ela descansar um pouquinho, embaixo do pano de prato. Assim. Pano de prato de Feliz Natal, não é Natal não, mas mamãinha que me ensinou a fazer essa receita que me deu esse pano de prato, então por isso que tá aqui. Deixa descansando uns 5, 10 minutinhos. Aí enquanto você deixa a massa descansando, você já vai preparando a mesa aqui, onde você vai fazer o macarrão e a massa da lasanha, né? Você vai precisar de uma máquina dessa. Eu não sei se essa máquina vende no Brasil, porque o meu pai trouxe dos Estados Unidos. E a máquina da minha avó veio da Itália, que é mais ou menos parecida com essa. Mas essa máquina é assim. Isso aqui, essa parte aqui, é para você esticar a massa. E tem a regulagem, né? Você estica mais ou menos fina a massa. Aí, depois, tem esses 2 cortes do macarrão, o mais grosso e o mais fino.
eu prefiro fazendo mais grosso, fica tipo um fettuccine. E aí eu separei também os ingredientes da lasanha, que eu vou fazer uma lasanha simples de mussarela com molho de tomate e bastante alho. Fica tipo uma lasanha de mussarela com alho, fica muito gostosa. Então eu separei bastante alho, mussarela, a massa nós vamos esticar daqui a pouco. E aqui tá o molho de tomate, acabei de temperar. Bom, aí eu peguei a minha massa e comecei a cortar ela em fatias, né? Essas fatias eu vou passar na máquina para esticar. Então eu vou pegar uma fatia dessa assim, vou botar aqui na máquina, né? Vou botar na opção mais larga possível, porque eu não vou já começar a esticar ela na mais fina. Vou botar na mais larga, eu boto assim, eu passo uma vez na mais larga, depois na do meio e depois eu passo uma ou duas na mais fina. A minha avó, a mamainha, faz diferente. Ela passa, em vez de passar duas vezes na mais fina, ela passa uma vez na segunda mais fina. Também fica bem legal. Então, olha lá, tô passando aqui na mais grossa, na mais larga, né? Aí, olha como é que ela tá saindo. Agora eu vou passar na do meio. Olha a do meio aí, você já vê que ela tá ficando já um pouquinho maior. Ó. Viu? Eu só não consigo filmar enquanto eu faço isso. Só no finalzinho, porque precisa das duas mãos. E agora eu tô passando na mais fina. Como eu te falei, a mamainha passa na segunda mais fina, mas eu passo na mais fina. Olha como tá ficando. Eu vou passar duas vezes na mais fina. Bom, depois de passar duas vezes na mais fina, a massa ficou assim, né? Ficou bem fininha. E aí, para fazer o macarrão, você tem que esperar a massa secar um pouquinho, para poder cortar. A minha avó, ela pendura até na corda, né? De onde pendura a roupa quando você lava. Pendura até no varal. Mas eu não costumo fazer isso não. E hoje eu acho que não vai ser necessário porque tá muito calor, então essa massa vai secar muito rápido. Para fazer a lasanha, essa massa é o que você precisa, só que você precisa cozinhar ela para começar a montar a lasanha, né? Então eu vou mostrar como corta a massa e também como cozinha a massa para fazer a lasanha. Aqui está a minha massa esticada, secando um pouquinho, mas não muito, porque se secar muito também você não vai conseguir cortar a massa, vai ficar muito dura e você não vai conseguir cortar. Tá? Tem umas aqui que já estão, que eu vou ter que cortar agora, inclusive. Ó, pendurei até na cadeira. E vamos lá, vou fazer o macarrão e a lasanha ao mesmo tempo. A lasanha, eu já coloquei água para ferver, que eu vou começar a cozinhar essa massa. Você vê que alguns pedaços estão muito grandes, né? Então eu vou até cortar ao meio, né, ou em três partes, para poder começar a montar a lasanha, porque afinal esse pirex não é muito grande. É uma lasanha só para duas pessoas. E o macarrão também, né? Você pode cortar também a massa para não ficar aquele fio de macarrão gigante. Você pode dar uma cortada aqui com uma faca no meio antes de começar a cortar na máquina a massa. Vou mostrar como é que corta na máquina. Você vai cortando na máquina e o macarrão vai saindo assim, né? Eu não consigo fazer e filmar ao mesmo tempo, porque eu preciso segurar ele assim para poder ir cortando. Mas ele vai saindo assim, ó. Eu tô cortando no mais grosso. Você pode cortar no mais fino também, se preferir. Ah, deixa eu dar uma dica que eu esqueci. Se na hora que você estiver esticando a massa, você achar que a massa tá grudando muito ainda, você pode passar um pouquinho de farinha nela, para ela não ficar grudando na máquina também. Se a sua massa ainda estiver um pouco grudenta, que pode acontecer. Porque aí com a prática você vai aprendendo a deixar a massa a massa ideal, né? A massa que não é nem tão grudenta, também não é uma massa seca. Ó, o macarrãozinho aqui. Eu cortei a massa em alguns pedaços que
são mais ou menos do tamanho do pirex que eu vou usar para fazer a lasanha, né? Então eu cortei uma parte da massa em pedaços desse tamanho. E outra parte é que eu tô passando na máquina para fazer o macarrão. Aí na realidade eu não sei quanta massa eu vou usar para lasanha. Então eu cortei uma quantidade que eu acho que é que eu vou usar, mas geralmente sobra. Eu sempre acho que vou usar muito e na verdade eu uso menos do que o previsto. E aí quando sobra, o que eu faço? Eu pego essa massa que sobrou, vou cozinhando, né, a massa, e vou montando a lasanha. E aí, se não for necessário cozinhar toda a massa para lasanha, eu corto essa massa e ela vira macarrão e eu misturo com o resto do macarrão que eu tô cortando. A massa tá cozinhando para lasanha. Lembrando que essa massa não leva sal, então é bom você colocar sal na água, tanto na hora de fazer a lasanha como depois quando você for preparar o macarrão também. Então eu vou cozinhando a massa aos poucos para ir montando a lasanha. Terminei de cortar o macarrão e coloquei ele em cima de uma tábua com um pano de mesa e joguei um pouquinho de farinha por cima, para não grudar, né? Eu não vou comer esse macarrão hoje não. Esse macarrão ele vai ser pro domingo que vem, quando a minha mãe e minha avó vierem aqui. Vai ter uma macarronada. Hoje o que eu vou comer é a lasanha, que eu vou mostrar. Agora a massa começou a cozinhar, eu vou mostrar como é que monta. Ah, isso aqui você pode deixar num canto assim tranquilamente. Eu deixo em cima da geladeira geralmente. E não estraga não, mesmo no calor. Você só não pode abafar a massa, tem que deixar ela respirar. Não pode cobrir com nada em cima assim. Tem que deixar ela respirar, senão ela vai estragar. E agora eu vou mostrar a lasanha. Tirei a primeira leva de massa cozida. Olha a diferença da massa cozida para massa crua. Até a diferença de cor, né? Dá pra perceber muito. E agora eu vou começar a montar a lasanha. Aqui o molho de tomate. Eu vou começar colocando um pouquinho de molho de tomate. Vou botar aqui no fundo o molho de tomate. Tá, um pouquinho aqui. E aí eu vou começar a colocar a massa, que até vai estar grande demais isso aqui. Eu vou montando, aí eu vou colocar molho de tomate, massa, depois molho de tomate, mussarela. Se tiver grande, você corta. Ó, vou ter que cortar aqui, tá vendo? Ah, essa massa aqui, depois que ela cozinhou, eu dei uma secada nela com pano de prato. Pra não ficar muito molhada aqui, né, na hora de colocar. Então agora mais uma camada, vou cortar uma cortadinha que ficou até um pouco grande. Mais uma camada de molho de tomate e depois a mussarela. Outra camada aqui de molho de tomate e mussarela. Mussarela. Aí depois que eu boto a mussarela, que eu gosto de jogar um pouquinho de alho. Porque fica aquele gostinho muito bom de alho na lasanha. Eu adoro alho, então sou suspeita pra falar. Vou jogando um pouquinho agora, na próxima camada eu jogo mais. Depois da mussarela e do alho, mais uma camada de molho de tomate, já coloquei. E agora eu coloquei outra camada de massa. Aproveitei o pedaço que sobrou da camada anterior. E aí de novo, mais molho de tomate. Você nunca pode botar a massa com mussarela juntas. Você vai botando molho de tomate entre as duas camadas. Entendeu? Aí você vai botando assim. Pronto, agora a mussarela e o alho. Quer dizer, você pode fazer sem alho também, né? Tem gente que não gosta. Eu gosto bastante, assim, do gostinho do alho. Aí já tô em mais uma camada de mussarela com alho. Se você gosta de presunto, peito de peru, pode botar aqui nessa hora, junto com a mussarela. Fica gostoso, porque eu não gosto de presunto. E eu gosto de peito de peru, mas sinceramente eu prefiro só de mussarela. Então, ó, bastante alhinho. Gosto bastante de alho. E eu cozinhei mais essa leva aqui de massa. E eu já vi que eu não vou precisar desse resto aqui para essa lasanha. Já tem muita massa. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar
o resto dessa massa, agora mesmo, antes que ela fique muito seca e não dê mais pra cortar. Vou cortar agora mesmo e juntar com o resto do macarrão. Por isso que eu gosto de fazer a lasanha e o macarrão juntos. Tá aqui a lasanha prontinha para ir pro forno. A última camada que eu coloquei foi de mussarela, para poder gratinar. E ainda coloquei esse montão de queijo ralado em cima. Então eu vou levar pro forno por mais ou menos uns 15, 20 minutos, depende do forno. Forno alto, porque já tá cozida a massa. Então é só para poder esquentar e derreter a mussarela. E aí geralmente eu tiro quando eu vejo que esse molho de tomate está borbulhando. Então vou levar ao forno agora. E o que sobrou da massa, eu cortei e juntei aqui nesse macarrão, que eu poderia até fazer agora, mas como eu já vou comer a lasanha, eu não vou fazer agora, vou fazer só semana que vem. Bom, coloquei a lasanha no forno, pré-aqueci o forno um pouquinho, na temperatura mais alta. E aí eu coloquei a lasanha, vou esperar essa mussarela de cima derreter bem. E esse molho de tomate começou a borbulhar um pouquinho ali no meio. Mas vou esperar ele borbulhar mais. E uma dica, é que eu não coloquei nessa lasanha quando eu estava montando, mas eu costumo colocar também, junto com o molho de tomate, pedacinhos de tomate, que não tinha aqui. E costumo colocar também, para quem gosta, pedacinhos de pimenta dedo de moça. Fica uma delícia. Fica apimentadinho assim, eu gosto bastante. Então ali, além do alho, né, pra dar um tempero, um gostinho legal, também fica legal botar uns pedacinhos de tomate, uns pedacinhos de pimenta dedo de moça, aí vai do seu gosto. Tá pronta a lasanha, ficou uns 15 minutos no forno e agora a gente já pode comer. Vou cortar e comer. Fica legal também se botar em cima, depois que tira do forno, manjericão. Fica bonita e fica gostosa. Ainda mais se você botar esses tomatinhos que eu falei, junto com o molho de tomate, fica tipo uma lasanha marguerita. Agora vamos comer essa deliciosa lasanha. Vou comer lembrando da minha avó, a mamainha, que foi quem me ensinou a fazer. Quero que ela veja esse vídeo e me responda. Eu aprendi direitinho?